certeza que muita gente não tá passando nesse teste por causa dessa dica aqui. Como passar no teste de inglês, sendo que você tem um inglês super básico, que você já tentou várias vezes fazer o teste. Eu testei, viu? E se eu soubesse disso, eu não teria penado tanto. Eu vou te contar as principais dicas. Eu fiquei quase careca. Eu não tinha base de inglês. A questão que mais cai, aconteceu algo assim surreal. Surreal. Como é estudar no Canadá? Como é que é fazer um college privado no Canadá? Como é que é estudar na Greyston? Como passar no teste de inglês, sendo que você tem um inglês super básico, que você não tem confiança, ou você já tentou várias vezes fazer o teste do próprio college e não conseguiu passar. Bom, eu sei muito bem que você está passando e esse vídeo é justamente para ajudar todo mundo que está nesse perrengue de passar no teste de nível. Então eu vou te falar aqui como que eu fiz, a estratégia que eu usei para ser aprovada, né, da minha quinta vez. Então assim, gente, eu testei, viu? Eu passei 5 meses fazendo essa prova e percebi que algumas estratégias elas poderiam ser utilizadas. E se eu soubesse disso, eu não teria penado tanto. Então, eu vou te contar as principais dicas do que você precisa saber para ser aprovado e fazer uma prova com estratégia. Todo mundo sabe que teste de nível não mede o quão você sabe inglês, né? E sim, quão preparado você está para fazer aquela prova, seja IELTS, TOEFL e até o PROLA, o próprio teste da Greyston, que é grátis. Então vamos lá, eu anotei tudinho aqui. Esse é um vídeo que eu fiz com muito carinho, porque, gente, eu fiquei quase careca de tanto que eu fiquei nervosa por causa desse teste, tá? Enquanto eu tava fazendo a prova e me preparando, né, teve dias assim que eu jurava que eu ia passar. E não passei por causa de um detalhe, por causa de uma estratégia que eu vou te contar aqui para você não fazer. Tenho certeza que muita gente não tá passando nesse teste por causa dessa dica aqui que você não tem. Então, pera aí que eu já vou te contar e você vai tirar isso de letra. Então, se você tá aí empacado e não consegue passar, meu querido, minha querida, vem cá, que a titia Angel vai te ajudar. Sabe por quê, gente? Eu fiz os testes em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu só fui passar em março, né? Então, assim, o primeiro teste eu não conto porque ele foi um teste apenas que eu fiz para conhecer a prova e eu ainda não tinha estudado absolutamente nada de inglês. O meu inglês era o verbo to be básico da escola, né? Então, assim, eu não tinha base de inglês. A única base de inglês eu tive quando eu passei um mês de férias na Irlanda. Eu fiz mestrado em Portugal no ano de 2012 e nas minhas férias eu aproveitei e passei um mês na Irlanda, especificamente em Dublin, fazendo intercâmbio. Eu tive meu primeiro contato com o idioma. Então, antes de eu ir para Dublin, eu ainda fiz um curso online. Gente, era mato esse negócio de curso online. O que era o meu curso online? Era um PDF que a mulher gravava lá as coisas e eu ia ouvindo e pegava a apostila e ia... E foi onde eu aprendi as cores, os números, o básico, né? Fora isso, nada de inglês para mim. Então, welcome to my channel. Eu sou a Angélica, eu moro aqui em Montreal, no Canadá. Faço Greyston College Digital Marketing no período da noite e vou te ajudar a também passar e viver essa experiência que pra mim tá sendo surreal. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar para você é faça as provas. Eu fiz 5 vezes a prova da Greyston, então o que eu pude perceber? As questões elas se repetem. Você não tem que ter medo. Fala assim, vou fazer só daqui a 3 meses porque eu vou estar mais preparado e tal. Não faça isso. Quando eu passei, né, na minha quinta prova, que é quando eu fui aprovada, eu percebi que todas as questões se repetiram. Então, nas minhas outras 4 provas, né, nos meus 4 últimos testes, veio alguma questão que eu já tinha feito. Faça as provas, né? Principalmente depois que você assistir esse vídeo, crie coragem, faça a prova, não tem problema, é de graça, não morde, você só tem a ganhar. Então, faça a prova, tá? Faça. Porque, cara, no dia que eu fiz a minha prova, eu fiquei tendo que me controlar a minha euforia, porque eu falava, cara, eu vou passar, eu sei tudo, já fiz essa prova.
tá? Então, assim, faça a prova, tente lembrar o que rolou nas provas, então faça a prova com muita atenção para que você consiga lembrar depois, caso você não seja aprovada no dia, e você consiga estudar, né, depois sobre essas questões. Segunda dica, contrate um professor particular. Se você puder fazer esse investimento, cara, eu digo assim, isso é mais do que importante. Por quê? Porque o professor particular, ele vai te ensinar os termos específicos que você precisa utilizar naquela prova para que o examinador, ele entenda que você tem um nível pretendido. Por exemplo, se você ficar muito ali falando só how are you, né? Falando assim, verbo to be, usando termos muito básicos do inglês, e você precisa atingir como eu, o intermediário 3, ele vai dizer, ela não tem expressões do intermediário 3. Né? Então, sempre nas minhas questões, eu usava expressões que lá na minha gramática, eu via que eram expressões que eram utilizadas no nível avançado. Então, a minha dica é, vá lá para a tua gramática, vai para o nível avançado. Se você precisa do intermediário, já vai no intermediário, já dá uma olhada também no avançado, vê que expressões a gente usa aqui para uma pessoa ser considerada avançada. E quando você precisar utilizar, né, na sua prova escrita ou na parte de falar, você consiga colocar essas expressões. Inclusive, tem uma história muito engraçada, que assim, eu peguei algumas questões, né, que mais se repetiam, e aí nesses grupos assim de visto, né, da galera que tá se preparando, tinha uma galera que estava se preparando também para fazer a prova da Grace, então assim, eu acabei conhecendo algumas pessoas e elas também me disseram quais questões tinham caído na prova delas, então a gente meio que tinha ali uma grande gama de questões, então assim, eu ia pegando essas questões e ia fazendo. E inclusive eu vou deixar aqui na descrição algumas questões para que você também já vá se preparando, tá? E assim, gente, a questão que mais cai é assim, introduce yourself, né? Então assim, fale quem é você, aí você coloca quem é você, quantos anos você tem, se você é casado, se você é solteiro, onde você mora. E essa questão ela sempre vem acompanhada de alguma outra, né? Que é como, por exemplo, na minha, ela veio assim, qual o seu hobby? Às vezes veio que fale sobre seu melhor amigo. Então, assim, eu sempre colocava, hello, my name is Angel, I am 34 years old, I am Brazilian. Aí, para usar uma expressão que eu, na minha cabeça, né, em segundo a gramática, era considerada avançada, aí eu falava assim, I don't have pets, although I love them. Então, assim, isso pegou porque eu falava, né, com o meu professor, eu treinava muito com ele todos os dias, e todos os dias praticamente eu repetia essa questão para ele ver como é que tava a minha pronúncia ou não. E cara, isso daqui eu tô falando com tanta naturalidade hoje, depois de 3 meses aqui no Canadá, mas gente, eu tinha que ler, decorar a fala, falando sobre mim. Então, calma, gente, tudo vai dar certo, porque se eu passei, você vai passar também. Se um dia você me ver na rua, fala assim, hello, Angel, I don't have pets, although I love them. Although é tipo assim, eu não tenho animais, mas eu gosto dele. Ai, gente, tipo, e aqui no Canadá tem uma loja chamada Aldo, e aí um dia lá que eu cheguei, eu mandei no meu professor e falei, gente, é um sinal, olha o Aldo aqui. Então, gente, essa é a minha terceira dica, pegue essas expressões bem específicas da língua no nível pretendido. Pegou? A quarta dica é a mais importante, eu tenho certeza que, sem saber disso, foi que me fez reprovar no meu último teste, que eu tinha certeza que eu ia passar. Gente, não olhe para nenhum lado quando você estiver fazendo a questão do speaking, né? Na questão que você vai falar no teste da Greystone, liga uma luzinha, então eles estão gravando você ali. E se você se movimentar por 1 segundo sequer ou mexer as suas mãos e o robozinho entender que você pode estar colando, provavelmente ele vai dar sua questão como errada, tá? Ele não vai considerar. E assim, eu tenho quase convicção de que isso acabou tirando a minha aprovação, porque eu acertei tudo, gente. Pra vocês terem uma ideia, gente, o quanto foi doído pra mim esse teste. Quando eu terminei, eu falei, cara, acertei tudo, né? Tá tudo muito bom. Fui no shopping, fiz minhas unhas. Gente, fazer unha em shopping em Belém, onde eu morava, é caro, viu?
Mas eu fui, que eu tava tão feliz, eu falei, já vou me preparar porque a gente vai comemorar e aí eu já vou sair pra comemorar, enfim, vai começar a nossa nova vida, porque assim que você termina de fazer o teste, você é aprovado, eu já ia poder dar entrada no visto pra morar aqui no Canadá e finalmente eu ia poder conseguir, né, fazer esse meu processo sair do papel. Cara, quando eu tô lá no shopping fazendo minhas unhas, deu que eu tinha continuado no intermediário 1. Porque assim, eu fiz a primeira prova, eu tirei básico 3. Aí eu precisava passar do 4, do intermediário 1, do intermediário 2 e ir pro intermediário 3, que era o nível de inglês exigido pro meu curso, né, de Digital Marketing. E eu falei, gente, se eu não passar pro intermediário 3, que é o que eu realmente preciso, eu vou pelo menos conseguir pro intermediário 2. Então, se eu for precisar fazer o PATHWAY, que é o inglês da própria Greystone, já vai ser só um mês e aí tá tudo certo. Mas assim, isso eu fui falando assim pra me convencer, mas eu, no fundo, eu não queria fazer o PATHWAY, porque o PATHWAY era muito caro. E como eu não tinha, assim, um inglês muito bom, eu achava que se eu caísse no PATHWAY, eu nunca mais ia sair dele. E aí ia ser dinheiro, 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 dinheiro. E eu não estava disposta a pagar, né, 4 mil todo mês para aprender inglês. Eu achava assim, cara, se eu pegar 4 mil reais e pagar de professor particular todo mês, eu vou ter um inglês muito melhor. Então, gente, o que aconteceu? Eu não saí do intermediário 1, não fui pro 2 e muito menos atingi o 3. Eu fiquei muito triste. Muito, muito triste. Que eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, gente, esse negócio de estudar estrategicamente para fazer a prova não dá certo. Eu tenho mesmo que estudar inglês do zero, pegar passo a passo e até fazer a prova. E passei um mês inteiro sem estudar. E aí que vem a minha quinta e última dica. Fique calma, porque todas as provas eu não estava calma, né? E por que eu tô falando isso? Porque após passar um mês sem estudar nada, só assistindo vídeo, né, em inglês, essas coisas, eu fiz a prova dizendo assim, essa é a minha última tentativa, eu já aceitei que eu vou fazer o PATHWAY, porque como eu não queria atrasar mais ainda o nosso processo, falei, ok, então eu já vou dar entrada no PATHWAY e pronto. Antes de fechar esse PATHWAY, que eu já tinha pedido orçamento, para o pessoal da Lives, inclusive, eu quero fazer um vídeo específico para o Vinícius da Lives Intercâmbio, que me ajudou muito nesse processo. Vinícius, um beijo, tenho assim você no meu coração, tanto eu quanto o Gustavo, por nos ajudar em todo esse processo do Canadá, tá? Abre aspas. Então valeu mesmo, Vinícius, sem você, você sabe que a gente não estaria aqui. Eu pedido todo o orçamento pro Vinícius do PATHWAY e tal, eu falei, cara, então eu vou fazer aqui a prova. Bora ver, né? Eu tinha até perguntado pro Vinícius, se eu passar, se eu tirar um nível menor, já que eu não estudei, vai ser considerado o meu nível maior? Ele falou, não, eles consideram sempre o teu nível maior. Mas sempre aconselho, claro, se você tirou um nível menor, continuar fazer mais tempo de inglês. Enfim, eu fui tranquila. Só que nesse dia, aconteceu algo assim surreal. Foi o acontecimento que me acalmou. Então assim, gente, finalizando aqui, né, fique calma. Eu fui tomar banho, né, pra me preparar pra fazer a prova, minha filha tinha dormido. Era um final de semana, tava uma paz. E uma dica é também você fazer num ambiente que esteja muito silêncio, né? Então, assim, tava tudo bem lá em casa. E, assim, eu tenho certeza, assim, que foi Deus que falou comigo, sabe? Assim, tente mais uma vez, porque eu e o Gustavo, a gente já tinha decidido que eu ia fazer o PATHWAY, que, assim, isso estava me consumindo muito, e a gente já queria dar entrada nos vistos, sabe? Porque eu já queria começar o college no máximo até setembro, então, que foi como aconteceu, né? Graças a Deus. E aí, gente, eu entrei no banheiro pra tomar banho e a gente tinha uma Alexa no banheiro. E aí eu falei, Alexa, e eu de repente bati o meu pé e eu tropecei no negócio e a Alexa entendeu alguma coisa do que eu falei e começou a tocar uma música. E eu nunca tinha ouvido falar essa música, cara, e a música falava tudo que eu precisava ouvir pra realmente me acalmar. Eu não sei se vocês conhecem, é uma música que eu acho que é evangélica, assim, não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. E a parte que eu mais eu chorei, você não tem ideia.
que era assim: Deus mandou te dizer que vai acontecer. Tô até vontade de chorar de novo. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu falei, cara, é hoje meu dia, sabe? Eu não passei ainda porque não tinha chegado o meu momento, porque eu não tava calma o suficiente, eu não sabia as estratégias suficientes, eu passei. E assim, eu tenho certeza que Deus sabe de tudo para nós, pro nosso bem, sabe? Eu tenho muita paz no meu coração de que eu sou uma pessoa boa, sabe? Que eu não prejudico ninguém, eu não faço nada assim, sabe? Pra magoar ninguém. Eu falei, gente, acho que no tempo certo Deus vai me abençoar. Se ainda não foi agora, é porque não era pra ser. Não era pra ser. Sério, eu tô me tremendo, porque assim, foi uma visita mesmo do Espírito Santo de Deus na minha vida, que me acalmou, que me encorajou e que disse: minha filha, vá, que agora é o seu momento. Então, gente, procure, né, saber o que acalma você. Não peça para Deus acalmar você, mostrar o caminho certo, né, o que você precisa saber. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas, né? Espero que vocês sejam aprovados. Se você tiver alguma dúvida sobre as questões, coloca aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de comentar também, de curtir, de mandar esse vídeo para algum amigo seu que tá precisando aí de dicas para passar na Greystone, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.